Camila, quanto você ganhava no estágio? Camila, eu vou ter que saber fazer tudo, mas eu não tenho experiência. Camila, eu tô no terceiro semestre, como é que eu faço pra conseguir o estágio? Ninguém me chama. Calma, estudante, calma, que eu vou te mostrar quanto ganha o estagiário, quanto eu ganhava nos meus 2 estágios, e a partir de que semestre você consegue, onde é melhor, órgão público, escritório. Então fica até o final que tudo isso vai ser respondido nesse vídeo, tá bom? Então a primeira coisa que eu acho que todo mundo mais tem curiosidade, e eu até entendo porquê, né? No começo da faculdade a gente fica meio liso, precisando de dinheiro. E as pessoas querem saber, eu até anotei aqui na minha colinha, né? Querem saber quanto o estagiário ganha. Então eu quero dizer que isso depende, tá? Depende de órgão público para órgão público. Ou até mesmo escritório, tá? Quero dizer assim que desde o início, pelo menos pra mim, na minha situação aqui na minha cidade, que é Belém do Pará, os escritórios pagavam muito pouco. Geralmente o escritório ele só te contrata a partir do 7º, 8º semestre. Porque geralmente quando você acaba a faculdade eles já querem te contratar como advogado. Então, como estagiário no escritório, você acaba fazendo tudo que um advogado faz, só que para eles é mais vantajoso porque eles pagam pouco. Então, resumindo, o estagiário começa ganhando no escritório 400, 500, 600, né? Eu não sei como é aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas cidades mais desenvolvidas, por assim dizer. Acredito que seja um pouquinho mais, mas você vai fazer a mesma coisa que um advogado. E por um lado é bom, porque você vai pegar experiência, você não tá perdendo nada, pelo contrário, você tá ganhando muita experiência, que é muito bom. Só que isso pode acabar tirando um pouquinho o foco dos seus estudos, o que não é problema, porque você aprende muito mais na prática do que na faculdade. Os órgãos públicos, eles costumam pagar muito bem. Meu primeiro estágio foi no TJ, no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e lá eu ganhava uma bolsa de R$600 e mais, acho que era 140 da passagem de ônibus, né? Então, totalizava uns 750, por aí, eu não lembro exato, mas era basicamente isso. Tá? Ganhava minha bolsinha ali de 750 e trabalhava 4 horas por dia no meu estágio. Chegava lá às 8, saía, acho que era meio-dia. Acho que era isso. E aí era muito bom, muito legal, você aprende muita coisa. Eu comecei na secretaria, tá? Quando você vai pro Tribunal de Justiça, tem 2 áreas que você pode estagiar, uma na secretaria e a outra no gabinete. Eu comecei na secretaria, mas eu fazia audiência. Na secretaria, é mais um trabalho assim meio mecânico, só que é legal, porque no início da faculdade a gente não entende o caminho do processo, né? A gente fica, a pessoa protocola a petição inicial e depois, né? Então, com o estágio na secretaria, você sabe por onde o processo anda, o que acontece depois, então é muito bom para a prática processual. Tá? Vai pro despacho, e depois do despacho, citação, intimação, prazo, você aprende tudo isso, eu aprendi muito mesmo, na própria secretaria aprendi muito. E no gabinete, né, que é onde ficam os importantes, onde não ficam os meros mortais, você vai fazer basicamente o que o juiz faz, você vai fazer sentença, você vai fazer despacho, é basicamente isso, que já dá muito trabalho, tá? Então, geralmente tem modelo de peça, só que você vai ter que adaptar, vai ter que estudar, vai ter que pesquisar, vai ter que perguntar, é um trabalho, assim, bem, principalmente no início, que requer muito esforço e muito estudo. A coisa que eu fazia no TJ era audiência, eles me colocavam pra fazer audiência, eu digitava. Sempre que tinha uma audiência que o juiz ouvia as partes, era eu que tava ali no computador escrevendo tudo que eles falavam, só que o juiz, ele ditava pra mim. Tipo assim, por exemplo, você tem que escrever Que o reclamante foi até a empresa. na data tal, só que ele fala assim rápido, né? E você tem que nem uma máquina de escrever. E eu escrevia tudo errado, não tem dessa, porque é velocidade, é isso que importa. Então eu escrevi a palavra certa, mas também escrevi errado. Eu lembro de uma vez que, meu Deus, que vergonha, que ele mandou eu escrever o valor de R$600, e na hora, não sei o que aconteceu comigo, eu não sabia escrever 600. Eu escrevia 606 e depois centos com S. Gente, foi uma merda. Mas só o juiz via a minha tela, graças a Deus. E aí, nossa, o doutor, assim, não vou falar o nome dele, né? Super, super gente boa, super compreensivo. Ele devia estar me chamando de burra, né? Mas ele entendia meu nervosismo. Tinha o quê? Umas 10 pessoas na sala e eu ali escrevendo, feito uma máquina. Ele gostava porque eu era muito rápida realmente de escrever. Mas eu cometia, sim, errinhos de português e errinhos porque você tá escrevendo rápido. Enfim, mas eu não transpareci. Cheguei a pleníssima, feita um ministro do Supremo. Então, esse foi um pouquinho da minha prática no Tribunal de Justiça. Depois de um ano no Tribunal de Justiça, surgiu uma
uma vaga lá no Ministério Público do Trabalho, que é federal. E aí eu me inscrevi, na época não tinha experiência, nem fazia direito do trabalho ainda, eu tava acho que no 6º semestre, ou 7º, e eu não dava direito do trabalho, ia começar. E eu me inscrevi, na época eu me inscrevi até como cotista, aí esse foi um dos principais pontos por eu ter passado, né? E fui na cara e na coragem mesmo, me inscrevi e fui. E passei. Apesar de ter zerado uma das questões lá de direito do trabalho que eu não sabia. Mas eu entrei por causa da cota. E aí, tá, quando chegou lá, nossa, foi assim, um estágio muito, muito ruim pra mim no começo. Eu queria sair de lá, eu queria desistir, porque é muito puxado. E foi lá que eu descobri que eu não sabia escrever, né? Que eu achava que eu sabia fazer uma sentença, uma peça, eu não sabia. E aí colocaram no gabinete do procurador-chefe lá do Ministério Público do Trabalho. E aí foi super difícil pra mim, eles pediam coisas assim que eu não sabia, porque eu não dava direito do trabalho, mas eu deixei isso bem claro, e mesmo assim eu ia, pesquisava, fazia, não queria saber. Né? E depois eu fui melhorando muito a minha escrita, fui melhorando. E eu era estagiária volante lá. Estagiária volante é porque assim, como eu era cotista, né, então meio que não tinha vaga pra mim. Eles foram obrigados a me colocar. E aí chamava de estagiária volante por quê? Porque cada mês eu ficava com um procurador diferente. Então, pra mim, assim, foi terrível, porque você se acostuma com uma pessoa e depois você vai ter que ir pro gabinete de outra pessoa, que pode ser legal e pode não ser. Mas, né, acabou que no 3º mês eu fui pra um gabinete da doutora, minha chefe, que era um amor, meu Deus, essa mulher é incrível. E eu amava ela. E foi com ela que eu aprendi, assim, muita coisa mesmo. Ela era super humilde, super legal. E eu saí de lá, assim, escrevendo muito bem. Foi lá que eu aprendi a escrever de verdade, escrever uma sentença, e lá a gente fazia parecer, tá? É o que eu sempre falo, no estágio de direito, você faz a mesma coisa que um advogado, ou que um juiz, ou que um servidor de nível superior, ou que um procurador. Você faz a mesma coisa que ele. A diferença é que você o estagiário não pega casos assim ultra complexos, mas você pega casos muito complexos. E você tem que se virar, você tem que pedir ajuda, perguntar, pesquisar. Tinha vezes que eu ficava mais de 4 dias para fazer um parecer, tá? Mas tinha dias que eu fazia de 3 a 5 pareceres e é assim mesmo. E você vai ter ajuda, sim, das pessoas, você não precisa chegar sabendo tudo, assim como eu no Ministério Público do Trabalho não sabia nada, mas nada mesmo. E eu consegui me sair, né, no final, acabou que deu tudo certo, eu não desisti do estágio, fiquei lá e saí muito bem. Fiquei os 2 anos de que eu tinha direito e foi ótimo. E lá no Ministério Público, como era um órgão federal, eu ganhava mais de R$1.000, então era muito bom, tá? Na época eu não tinha cabeça pra nada, gastei meu dinheiro com muita besteira, estourava meu cartão todo mês, enfim. Então, o órgão federal, eles sempre pagam mais, mas também é mais difícil, é mais puxado. Então, eu espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma. Deixe seu comentário aqui, o seu like e ajuda esse canal a chegar nos 1.000 inscritos, ok? Beijinhos e tchau, tchau!